Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma edição do podcast do Giro do Boi. Hoje vamos tratar de um sistema de produção de carne bovina que cresce a passos largos no Brasil. O uso do confinamento como ferramenta estratégica de produção de carne de qualidade. Mesmo apesar do nosso país ainda engordar em coxo apenas 23% do gado que é abatido anualmente contra 55% na África do Sul e impressionantes 96% nos Estados Unidos, o confinador brasileiro tem apostado a cada dia na terminação intensiva. Os números ainda não foram compilados, mas tudo leva a crer que no ano de 2022, ao menos 7 milhões de cabeças de gado foram engordadas em confinamento no Brasil. E para tratar deste assunto, eu recebo hoje aqui no nosso podcast o engenheiro agrônomo, pecuarista e presidente da Socom, a Associação Nacional de Pecuária Intensiva, o Maurício Veloso. Maurício, obrigado pela visita no podcast do Giro do Boi. Tudo bem, Mauro? Prazer é todo meu, bem. Uma alegria, uma ótima oportunidade. Obrigado a você. É assunto muito importante para a gente tratar a partir desse exato momento. E atenção você, pecuarista que está aí na caminhonete, rodando a fazenda, viajando, aproveite lá, absorva bem essas informações que o Maurício, com muita competência e vivência, tem a nos passar sobre confinamento, sobre pecuária intensiva, enfim. Distribua aí nas redes sociais, entre seus amigos de vizinhos de cerca, né, para que todos tenham acesso a esse tipo de informação. Mas vamos começar do zero. Natural de Santos, interior de São Paulo, em vez de virar um surfista, você virou um pecuarista. Foi isso mesmo, Maurício? Foi isso mesmo. Eu, desde muito novo, eu sempre tive assim, uma paixão absoluta pelo campo, por animais. E isso desde pequeno, essa vocação, ela surgiu. Nós tínhamos uma pequena propriedade em Itariri, que fica no Vale do Ribeira, depois de Piruíbe, fora do litoral. E mais de uma vez eu peguei o dinheiro do lanche da escola e peguei o trem ali na estação de ferro Sorocabana e vazava para o sítio. Da família? Da família. Apanhei muito, até que meu pai e minha mãe entraram num acordo comigo e falaram: olha, se você estudar direitinho, a gente deixa você ir todo fim de semana. E aí deu uma mudada na vida, mas desde novo eu sempre tive essa paixão pelo campo. Então a ligação é desde sempre, né? A Desde família sempre. já trabalhava com pecuária também? O meu pai não, mas o pai dele, o meu avô, ele veio da Espanha sem ter absolutamente nada. Em 1899 ele já exportava frutas para a Argentina, para a Inglaterra. Em 1899 ele já era um exportador de Dali fruta. do Vale do Ribeira? Não, de Pessaguera, ali onde é que aquele monte de indústria hoje de Cubatão, aquilo lá foi fazenda do meu avô paterno. É mesmo? Não tinha nada daquelas indústrias lá? Nada. Ali se plantava fruta Nada. tipo exportação. O meu pai disse que por ali ele comia peixe, tal do sashimi que todo mundo fala hoje. Ele, naquela época ele já comia sashimi, era todo dia lá com peixes pescados justamente nesses rios que são de água salobra. Então, por exemplo, o robalo, que é um peixe espetacular, é um peixe de água salobra. E era natural isso lá. Então, toda essa cozinha caiçara de peixe com banana, com farinha, e na época com o azeite comprado em tonéis de madeira e o vinho também comprado em tonéis, era tudo muito diferente, muito interessante. As histórias contadas pelo pessoal, a gente aprende muito com isso. Que legal, Bacana. que legal. Agronomia em Jaboticabal. É claro que você desde cedo já tinha uma ligação forte com o campo, tanto que fugia do papai e da mamãe para correr para o sítio. Sem dúvida nenhuma. Aí a agronomia veio assim facilmente, então, né? Eu saí, meu pai era muito rigoroso com essas questões de ensino e muito cedo ele me botou para fora de Santos e me colocou para estudar aqui em São Paulo, no Colégio Rio Branco. Então eu fiz o Rio Branco, espetacular, até hoje tenho muitas saudades e meus amigos e amigas permanecem até hoje. Do Rio Branco, então, eu fui fazer Jaboticabal, e também uma faculdade maravilhosa, também guardo com carinho
amizades daquela época. Quando eu estava terminando a agronomia, naquela época a gente podia fazer em 4 anos. Mas eu tive aula no último ano, no 4º ano, com o Roberto Rodrigues. E o Roberto Rodrigues, você sabe que ele influencia qualquer um. Não tem quem não seja estimulado pelo Roberto Rodrigues. Então, eu fazia engenharia. Você podia ser engenheiro, você podia ser fitotecnista e você podia ser economista. Você seguia uma dessas 3 especializações dentro do curso convencional da agronomia. E eu tinha optado pela engenharia. E depois do Roberto Rodrigues, então, aí eu pedi para o meu pai, eu falei, pai, eu vou ficar um pouco mais. E aí puxei as matérias da economia, acabei fazendo mais um ano, então fiz em 5 anos, e foi um espetáculo. Quando eu terminei a agronomia, eu comecei a trabalhar aqui em São Paulo, numa corretora de valores, e comecei a cursar Direito. E nesse interim, era o ano de 84, e eu fui atender a um amigo do meu pai que comprou uma terra em Goiás, no município de Mutunópolis. Ele não sabia onde ficava a cidade, ele não sabia nada, ele comprou uma gleba de terra. E falou, vamos comigo para você me dizer o que é que eu faço com isso. Então eu fui para lá e chegando em Goiás, mês de julho de 84, muito seco, não é? Você não via água em lugar nenhum, você praticamente não via pasto manso, pasto plantado, pasto cultivado em lugar nenhum. E, entretanto, o gado era absolutamente lindo. Você via aquele gado de pelo liso, sedoso, aquela bezerrada sem nenhuma raça definida, mas uma bezerrada sadia. E aí você saía aqui do estado de São Paulo e de Minas Gerais, vendo aquele gado com o pelo arrepiado, cheio de berne, cheio de carrapato, aquele sofrimento danado, bezerrada com problema de pulmão. Aí você chega lá e encontra aquele paraíso. Foi amor à primeira vista pela pecuária, pelo gado goiano. Eu fiquei enlouquecido e falei para o meu pai, pai, eu daqui não volto. E de fato não voltei. De lá para cá a gente se estabeleceu lá em Goiás, antes da divisão com Tocantins, não é? Uhum. Então quando a gente chegou, fomos para uma cidade chamada Porangatu, que era considerada capital do Médio Norte goiano, hoje virou a capital do Norte goiano, né? É uma grande metrópole. Enfim, acabei ficando com muita alegria, gosto muito do estado de Goiás, acho extremamente confortável, depois de conhecer melhor o Brasil e o mundo, eu acho de um conforto sem igual produzir naquela região. Eu também. Eu conheço muito bem lá, sou apaixonado pelas terras goianas. Tudo começou com a aquisição da Santa Edviges, foi isso? Isso. Primeira fazenda. A primeira fazenda foi a Santa Edviges, município de Santa Teresa. Uma terra muito boa, eu gostei muito da área, as terras eram boas, tinha muito varjão, apesar de ter muita mata, porque pegava muita beira-rio, também tinha muito varjão. E a gente de cara percebeu que o gargalo do estado de Goiás, do centro-oeste, não eram as águas, era justamente o período da seca. Então a gente quis garantir justamente comida no período seco, não é? E foi escolha acertada, isso foi muito bom. Você estava até me comentando agora há pouco, antes de iniciar essa gravação desse podcast, que na sua fazenda, em pleno final de agosto, início de setembro, na sua propriedade, é possível ver aqueles pastos verdes o tempo todo. E eu quero que você me explique o que você faz de diferente para você ter Primeiro que você é agrônomo, né? Você sabe a importância de se cultivar, tratar bem, manejar bem os pastos, né? O que faz de diferente na hora de você, por exemplo, terminar em coxo os seus animais em confinamento, assunto para daqui a pouco,
e você entregar uma boiada de 27 arrobas, 28 arrobas, animais de 2, 4 dentes no máximo. Mauro, olha, é interessante isso, né? A gente não pode esquecer, e às vezes eu sou mal compreendido, quando eu digo que eu não sou pecuarista, né? Eu não sou pecuarista, inclusive eu não gosto de ser entrevistado, de fazer alguma palestra como pecuarista. Eu gostaria de ser reconhecido, eu gostaria de ser chamado a conversar como um agricultor de forragem. É desse jeito que eu gostaria de ser conhecido. E a pecuária é um detalhe, é a colheita desse material forrageiro. É a minha colhedeira, né? A gente tem aí colhedeiras espetaculares hoje no mercado e não tem nenhuma colhedeira mais espetacular do que o gado, do que o gado bovino. Dele, né? A boca dele. É um espetáculo, é um espetáculo. Entretanto, as pessoas não percebem que é a colhedeira mais delicada, é a colhedeira mais sofisticada e é a colhedeira mais precisa que existe no planeta, é justamente a boca do gado. A seletividade da língua do gado na hora que ele quer comer, aquilo é de uma sensibilidade sem par. E cabe a nós oferecermos a esse gado esse capim, esta forragem, mesmo que não seja o capim pastejado, que possa ser a forragem reservada para feno ou para silo, mas, enfim, ela tem um momento exato de ser colhida pela boca do gado ou pela ceifadeira para fazer feno ou silo. Bem, a gente entendendo isso, a gente também precisa entender o quê? Que essa agricultura de forragem ela atende a algumas premissas. E uma das principais premissas é que o manejo de folhas seja acompanhado do manejo de raízes. Então, é preciso que não apenas que o pecuarista, mas mais importante talvez do que o conhecimento pelo pecuarista, mas é levar este conhecimento aos seus funcionários, aos seus colaboradores, que são, de fato, quem fazem a nossa pecuária. Esse cara precisa entender de fisiologia da planta. Esse cara precisa entender que ele só vai ter um pasto denso se ele tiver raízes vigorosas para que essas raízes possam emitir os perfilhos. O alargamento daquela sapata de capim, ela só acontece via fortalecimento do sistema radicular. E esse sistema radicular ele se fortalece de duas maneiras simultâneas. Através do descanso oferecido para a recomposição do sistema radicular e através da alimentação, da nutrição desse sistema. Extra. É porque você tem que devolver. Não tem Nutrição nada da planta. É da planta. Não tem nada que você só Não é à toa tire. que o Moacir Corsi já fala, respeite a fisiologia do capim. Ele fala sempre isso. É simples. É simples. É uma questão de observação. Não existe nada. Experimente fazer isso com a despensa da sua casa. Só tire e não ponha nada. Reponha. Eu quero ver quanto tempo você vai comer, encontrar. almoçar e jantar. E o sistema radicular da planta coisa. não é diferente. Olha, existe um milagre, sim, que é o milagre da fotossíntese, mas até esse milagre exige área foliar. Quer dizer, fotossíntese sem área foliar não existe. Se você nunca deixa área foliar para que esta planta coma luz para transformar isso em carboidrato, que são as raízes, você vai fazendo com que a planta o tempo todo utilize aquela reserva de carboidrato existente nas raízes. E o que acontece?
Em vez de você ter um alargamento desta sapata, eu chamo assim, desta sapata de capim, e você aumentar a densidade e você fechar o solo, acontece o inverso. Você vai emagrecendo, você vai estreitando essas suas moitas de capim ou estas suas sapatas de capim, e você vai expondo cada vez mais solo ao sol e ao impacto mortal de gotas de água na terra, né? O impacto de uma gota de água na terra, no solo nu, Mauro, ele tem a força de uma bomba atômica. É a única coisa que de fato desestrutura o solo, é a pancada de uma gota de água no solo nu. Então você não pode deixar o solo exposto, nem ao sol, nem à chuva. Material orgânico também é importante. Não, material orgânico é Essencial, importantíssimo, né? Importantíssimo. Só que o manejo de pastagem, ele se dá de forma um pouco diverso do manejo de lavouras, onde você promove um crescimento permanente daquela camada que os alemães chamam de Milch, que é aquela camada isolante, um isolante térmico protetor de toda a vida microbiológica do solo. É um pouco diferente. No solo, no capim, você não busca o cobrimento absoluto. Você busca um cobrimento de até 95%, porque é importante que restes de sol batam nas bases do capim para justamente a emissão dessas novas folhas, desses perfilhos. É fundamental que isso aconteça. Então, novamente, a gente, voltando à questão da agricultura, da forragem, você começa a entender a fisiologia do descanso da planta e da nutrição da planta, e você também vai aprendendo a construir um perfil de fertilidade no solo. Quando eu fiz agronomia, a gente falava em análise de solo, de 0 a 20 centímetros. 0 a 20, 0 a 20, 0 a 20, bolas. Se você encarar o centro-oeste inteiro e você pensar numa lavoura perene, porque capim é uma lavoura perene, e você pensar que você tem 6 meses, às vezes 7 meses de seca, de 0 a 20 centímetros, está estorricado no zero. Tem que ser mais profundo, então. Perdão, tem que ser mais profundo. Então, aí você começou a trabalhar perfil de solo de 0 a 40, de 0 a 50, e hoje você tem propriedades, nós, na nossa propriedade, a gente já tem buscado a construção de um perfil de fertilidade a 1 metro de profundidade. Mas como é que acontece isso, Maurício? Isso é gradativo. Não adianta você achar que tem dinheiro, você falar, às vezes você tem dinheiro, é industrial, grande comerciante, excepcional, profissional liberal. Não, eu tenho dinheiro. Não adianta. Fertilidade do solo você constrói no tempo. Gradativamente você vai adicionando, você vai enriquecendo o solo via aumento da matéria orgânica, aumento da CTC, aí você vai corrigindo este solo, você vai adicionando gesso e com o gesso você vai levando estes nutrientes a perfis mais profundos e as raízes vão se aprofundando junto. Até buscar água lá no lençol freático. Até que ela não chega no lençol freático, mas ela chega no lugar que ela não sofre os efeitos da seca. A 1 metro de profundidade você não sofre mais. E é interessante, há pouco você me perguntava por que eu gosto de plantar o milheto junto com a gramínea forrageira que eu quero estabelecer. Qual é essa, nesse caso? Principalmente porque o milheto ele tem uma capacidade de enraizamento extraordinária. Então, em aproximadamente
um mês que esse milheto ele foi plantado, você já está com o sistema radicular dele a praticamente 1 metro. Você está com milheto com qual capim? Com qualquer Qualquer um. um? Ah, Com tá. qualquer um. Qualquer um, entendi. Eu normalmente já há pelo menos 22 anos, mais ou menos, todo capim que eu planto com milheto. E o que acontece? O milheto, né, quando você planta, você pode colher via pastejo, você pode colher via silagem, até feno. Mas o que acontece? Ele morre. Depois que dá semente, ele morre. Agora, aquelas raízes que ele produziu tornam-se caminhos naturais para as raízes daquela forrageira que está lá instalada. Então você melhora muito essa condição física do seu subsolo, deixando esse solo mais afeito a receber água, a receber os nutrientes, a ser um caminho natural para o enraizamento do capim que você pretende que seja sua lavoura perene. Entendi. Aí o pessoal fala, Mauro, você que está acompanhando o nosso podcast aí, eu estou entrevistando o Maurício Veloso, ele que é um agricultor de forragicultura, de forragens, né? Aí é pecuarista também. Membro da FAEG, do MAPA, conselheiro, palestrante, produtor rural, enfim, presidente da SOCOM. Mauro, você está conversando aí com um cara que levanta a bandeira da terminação intensiva em coxo, né? Confinamento. Mas o que é que tem a ver a pasto? Basta você saber que na última entrevista que eu fiz com o Maurício Veloso, numa das últimas, né, no programa Giro do Boi na TV, no Canal Rural, a manchete da entrevista dele foi assim: o problema do confinamento brasileiro está justamente na recria a pasto. Perfeito. Quer dizer que para eu ter um desempenho bom no coxo, eu preciso cuidar primeiro lá atrás do meu capim. É isso. Não tem escapatória. Relembra agora para o nosso ouvinte o nome deste podcast de agora. Relembre, fale o título Vamos dele lá, inteiro. é Vamos assim, ó. Confinamento de gado no Brasil, quais os desafios e gargalos com o uso desta ferramenta de produção de carne de qualidade? Olha lá. Duas coisas que precisam ficar claríssimas e que, se a pessoa ou as pessoas que estiverem nos ouvindo agora gravarem, já valeu todo o podcast, que é ferramenta e estratégica. Ferramenta estratégica. O pecuarista tem que enfiar na cabeça dele que ele não vai conseguir sobreviver nunca se ele tiver somente uma ferramenta na mão. Não dá para ter. Eu sou um cara enjoadíssimo com a minha oficina. São raras as oficinas que tem por aí afora que tem o que eu tenho de ferramenta na fazenda. Porque eu não aceito ninguém apertar parafuso com alicate. Cada ferramenta ela tem exatamente Sua função. a sua função. E a gente precisa saber disso. E o pecuarista também. Então, quando a gente fala de pecuária intensiva, quando a gente fala de tecnologia, não significa que aquilo que eu estou usando na minha fazenda sirva para a sua, Mauro. E eu lhe digo mais, a tecnologia que é utilizada, por exemplo, numa das minhas fazendas, na Santa Maria, ela não é utilizada na Nossa Senhora Aparecida. São realidades diferentes e cada uma delas responde a uma razão, a uma racionalidade própria. E isso o pecuarista tem que enxergar. Ele não tem mais que copiar as soluções. Ele precisa, sim, saber que existem muitas ferramentas. Ele deve compor aquele cabedal de conhecimento, colocar isso na caixa de ferramentas dele, que existem, estão à disposição dele. E o que é mais interessante, Mauro, hoje ele tem a oportunidade de utilizar de graça. De graça. Apenas relembrando que não é de graça, na verdade. Porque ele paga todo dia, ele paga o Senar, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural.
É a maior escola da terra. De graça? Extrema competência. Não é de graça. Ele paga todo o dia. ITR. O ITR. Ele paga. Não é o TR, É o imposto. É aquele 0,2% que ele Fundo paga Rural. do Sistema S, do Fundo Rural, mas para o Sistema S, Tá. que é o Senar. Isso é transformado em milhares de cursos gratuitos para formação. Eu falo isso de sempre. Formação profissional Eu falo isso sempre. importantíssima, ele tem que usar. Eu falo sempre. Eu não conheço o pecuarista que chegue no balcão de alguma loja, compre um produto, pague o produto e deixe o produto no balcão e vá-se embora. Ele faz isso todo dia com o Senar, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Ele paga e não usa. Ele tem que usar, porque é a maior escola da terra, nossa, brasileira, está servindo de exemplo para diversos outros países do mundo e nós aqui estamos deixando o cavalo passar, não arriado, mas arriado e com pelego. Com pelego. Então tem que montar. Bom, voltando à história nossa lá, do seu título, quer dizer, como é que você vai fazer para ter carne de qualidade? A gente está falando lá no fim do confinamento. Mas quando o confinamento termina, é o término de todo um processo, e eu gosto dessa palavra. É um processo de fabricação de carne de qualidade. Ela começa onde? Ela começa lá na barriga da vaca. Na barriga da vaca, na nutrição daquele feto que está na barriga da vaca. A alimentação desta vaca, a nutrição deste feto vai definir a capacidade de conversão, vai definir, inclusive, a possibilidade de maior ou menor margem do pecuarista ao fim do ciclo, seja a pasto, seja em confinamento. Isso é definido lá na barriga da vaca. Se você acha que é malandro e você vai se utilizar da extraordinária capacidade de sobrevivência da vaca, comendo toco de capim e mal lambendo um sal branco, ela sobreviveu, ela não morreu e ela pariu. Mas é um animal condenado a baixo desempenho. A gente vê isso, por exemplo, no ser humano mesmo, na África. Tristemente a gente vê. Aquelas crianças lá de 1 metro de altura com 20 anos de idade. Não é criança, tem 20 anos de idade e não passou de 1 metro de altura. Ou seja, a mãe dela, subnutrida, não conseguiu gerar um ser humaninho, né, que fosse... Nem fisicamente, nem mentalmente. No animal acontece a mesma coisa. Uma vaca prenha, subnutrida, ela vai produzir um animal ruim. A mesma coisa. Eu vejo muita gente preocupada em qual é a raça. Qual é a melhor raça? 2 coisas que o pessoal adora perguntar. Qual é a melhor raça? Qual é o melhor capim? Entretanto, o que vai definir a rentabilidade do negócio dele não é a escolha da raça, nem a escolha do capim, mas é a forma como ele conduz, é transformar essa condução num processo. E é preciso cuidar de tudo, não é fácil. Não é fácil. Já foi bem mais fácil fazer pecuária no Brasil, não é mais. A realidade mudou e cada dia exige mais, Mauro. Eu costumo dizer que a gente precisa estar muito atento, a gente precisa fazer uma reflexão muito forte. Eu tive a oportunidade de falar sobre isso quando o Paulo Dancieri lançou a Bovexo e eles me perguntaram quais eram as 10 características que o pecuarista precisava ter para ele ser 10 vezes mais rentável. E a primeira coisa que eu disse, o pessoal estranhou, e eu trouxe uma frase de Sócrates, que é conhece-te, né? Conhece a ti mesmo.
você precisa ter esse exercício de humildade. Você precisa saber que os conhecimentos, que as competências que o seu avô tiveram, competências heróicas, que o seu pai teve, competências formidáveis, e a competência que trouxe você até muito poucos anos atrás como sucesso, não serão suficientes para a continuação do seu sucesso. Todo o cenário mudou e você precisa de novas competências. Então, você precisa se conhecer de forma humilde e saber, eu tenho ou eu não tenho. E se eu não tenho, eu estou disposto a buscar essas competências, levar essas novas competências aos meus colaboradores, ou eu tenho que contratar alguém que tenha essas competências para poder me auxiliar. Pecuária não é mais para amador nenhum. Não é. Não é. Não é. Ela está cada dia mais exigente. Tem gente que acha mais difícil. Assim, a frase é assim: é mais fácil um agricultor tornar-se um bom pecuarista do que um pecuarista tornar-se um bom agricultor. Veja, se você for um bom pecuarista, você já está fazendo as duas coisas. Então, a exigência, todas as variáveis do seu negócio pecuário são bastante superiores, mais vastas do que as variáveis que atendem apenas à agricultura. Então, é preciso que caia a ficha, ele tem que se conhecer e, em seguida, ele tem que ter a coragem de agir, que é o segundo fator para você poder ter sucesso. Atitude. É a atitude. Você precisa... E é muito fácil comprar insumo, sabe? Comprar insumo, meter o gradão na terra, plantar outra variedade de capim, comprar um trator novo, fazer dívida, investimento, você enche a boca, aquilo te dá um orgulho de ver aquela coisa. Mas é muito difícil a pessoa mudar o jeito de fazer. O seu jeito de fazer. E é preciso mudar o jeito de fazer. Isso é fundamental. Se não houver uma mudança de atitude, ele não vai conseguir adquirir as novas competências. Não são apenas conhecimentos, são as competências, que é o conhecimento mais a aplicação desse conhecimento de forma estratégica, como você bem tem dito. É verdade, é verdade. Bom, falamos aí que o sucesso de uma produção de uma carne de qualidade, inclusive eu quero que você me conte daqui a pouco sobre a forma com que você produz os seus animais lá. Olha, ele tem abatido o seu gado na friboi ali de Senador Canedo com 28 arrobas, pessoal. Eu quero saber como é que ele tem feito. Ele já está dando, dando o caminho das pedras aqui pra gente, isso é né? Conversa do Mauro, não é 28, mas não. me falar, o Glenn falou pra mim, não mente não. Ele falou, o Elião falou, rapaz, precisa ver a boiada, como tá mandando aqui, é top demais, cabeceira. Bom, fiz o meu papel na parte de gestação da vaca, na parte da cria, desmamei corretamente, fiz uma boa recria com um bom pastejo, etc. Olha lá, para na hora que a vaca pariu. O Mauro Ortega é o criador. Você criou, está na hora de você desmamar esse bezerro, Mauro. Eu conheço pecuarista que desmama animais com 8 meses de idade com 300 quilos. Mas a média no Brasil não chega a metade disso. Olha, ainda ontem mandei um abração para o Henrique, filho do Rubinho Catenassi. Henrique. As desmamas de 400 quilos, ainda falei para ele, falei, saudade infinita do seu pai, grande Rubinho. Embaixador do bezerro de qualidade, Camapuã. Então, você pode sim. Eu volto no seguinte, eu quero conversar de pecuária intensiva, eu quero falar de pecuária rentável, então eu quero falar de pecuária racional. Eu quero que o Mauro Ortega me desmame um bezerro em que ele esteja ganhando dinheiro. Ou seja, este bezerro ele tem que ter um peso suficiente
para pagar as suas contas. Este ano de 2022 não está sendo brincadeira. Custa caro, né? Caro. Produzir ele, mas... Caro. Mas se for recompensado... Este ano de 2022, eu não acredito em bezerro custando menos de R$ 2.600. Eu não acredito. Pode até haver quem tenha produzido, mas novamente, eu digo que é um bezerro de qualidade, né, Mauro? Sim. Não é um bicho de qualquer jeito. Eu estou falando de um animal que está sendo desmamado, um macho, pelo menos acima de 220 quilos, tá? Na média. Ok. Pelo menos acima disso. Muito bem. O Mauro Ortega, criador, desmamou. Esse Mauro Ortega ele tem 2 caminhos a fazer. Ou ele vai para o mercado e vende esses bezerros para terceiros, ou o Mauro Ortega, criador, vai vender esse bezerro para o Mauro Ortega, recriador. Tá certo? São contabilidades diferentes. Vamos começar a organizar a pecuária por aqui. Então, Mauro Ortega, criador. Bacana, vendi o bezerro para o Mauro Ortega, recriador, portanto, ponha lá. E você vai vender ganhando dinheiro. Não é porque Mauro e Mauro são a mesma pessoa, mas são negócios diferentes. Então, o criador vendeu bem vendido. Você não pode vender com prejuízo. Bem, o Mauro Ortega, recriador, pegou esse animal e esta é a hora de você definir a sua margem lá do fim da terminação. É a sua capacidade de botar GMD barata. É um ganho diário barato, que é a pasto suplementado. Novamente, e usando o termo que você bate nessa tecla, virou o samba de uma nota só, estratégia, ferramenta, estratégia. É o que você bate e não pode largar mesmo, Mauro. Então, você, recriador, pegou, como que eu vou acelerar? E você começa com todo cuidado, individualizando todos esses animais e acompanhando a capacidade de desempenho de cada um deles. Faz uma parte, macho, fêmea, cruzamento, etc. Você apartou macho e fêmea, mas você, logo em seguida, você vai acabar apartando os machos, porque tem aqueles que desempenham bem melhor. Esses que desempenham bem melhor, você está vendo que você vai ter oportunidade de acelerar mais, se for da sua estratégia. Que ele vai sair mais rápido, vai engordar mais rápido. Se for da sua estratégia. Bom, você conhecendo o desempenho dos seus animais, você conhecendo o custo desse ganho de peso, então você já consegue saber quando que esses animais poderão estar prontos, a pasto ou com o acréscimo e o bônus do confinamento. Então você já tem que todo santo dia você tem que buscar uma janela de oportunidade para poder fechar esse gado lá na frente. Então é na recria que eu tomo a decisão de confinar ou não? Você toma essa decisão ou na recria, se são seus os animais, ou você toma essa decisão ao contrário. Você encontrou uma janela interessante de comercialização, aí você sabe que você vai poder comprar essa recria, porque você conhece o seu custo de produção. Você, Mauro recriador, conhece, você tem um histórico, você tem animais melhores, você tem animais piores, então você sabe como é o seu custo de produção. Você deve ter uma planilha, Mauro recriador. Então você sabe, você chega num leilão, ou você chega numa fazenda, ou você recebe o telefonema, alguém te oferecendo um animal que você já sabe como é que é. Então você consegue fazer uma projeção e você sabe se você vai ter, palavra mágica, margem na comercialização desses seus animais terminados. Aí você vai fazer o quê? Você vai colocar arrobas neste animal de recria. Você vai colocar arrobas baratas. São as arrobas competitivas. Essas arrobas que você ganha na cria e na recria
São estas arrobas que fazem a pecuária brasileira competitiva. Não é a do confinamento. A do confinamento, você normalmente ganha pouco. Ganha pouco, é sempre uma conta apertada. Às vezes você consegue uma diferença grande, um ganho bastante bacana, mas não foi devido ao seu trabalho como engordador, mas foi devido ao seu trabalho como comerciante. Você fez um trabalho bacana de comércio. Você teve visão financista e você trabalhou a comercialização final do seu animal com antecipação. Entendi. Gestão comercial, ou seja, o cara fala assim, meu boi passou 110 dias no coxo, ganhou 8 arrobas. Eu ganhei 8 arrobas em 3 meses e meio e eu estou feliz da vida. Mas eu posso muitas vezes reduzir esse tempo e ganhar até um pouco mais se eu fizer o dever de casa lá para trás. Perfeito. Perfeito. Nós temos diversos casos de colegas nossos que fizeram um trabalho espetacular de capa de revista, de terminação, de recria, de engorda, terminação de animais extraordinários, carcaças maravilhosas, e o camarada rachou de perder dinheiro. Porque justamente não fez o seu trabalho de comercialização. De gestão comercial. Não fez a gestão comercial. Quer dizer que o cara é top, cabeceira da prateleira de cima em gestão de processos e pessoas e peca lá na gestão comercial, não sabe vender. Peca lá. Você detesta aquela coisa de jogar, né? E o pecuarista adora apostar. Eu vou para Las Vegas e 99,9% das vezes ele perde. A verdade é uma só, viu, Mauro? Não é fácil. Se eu disser para você que é fácil, é mentira. Não é fácil. É trabalhoso. Tivesse uma bola de cristal também. Mas você tem profissionais excelentes para isso. Excelentes. Pessoas confiáveis, gente que trabalha de forma ética. Consultores, assessores que trabalham com isso. Posso citar um monte aí, se você quiser. Aí tem Leandro Bovo, tem Gustavo Figueiredo, Lígia Pimentel, quer dizer, você tem... Notícias do Front. Sim, o Rodrigo hoje ele não faz, que eu saiba, ele não faz para terceiros, ele até já fez, mas ele todo dia ele demonstra bem isso, quer dizer, tem um monte de gente boa que faz isso. Você tem o pessoal, por exemplo, lá do escritório Critéria, não sei se você viu, até eles estiveram junto com o Flávio Dutra lá no Beef Day, muito bacana, eles mostrando todas essas ferramentas de comercialização. Consultores. Tem que ser. Olha, quando eu falo de visão financista, é um negócio complicado. Se você for bom em tudo que diz respeito à produção dentro da porteira, você já é um cara diferente. Porque é muita coisa, são muitas variáveis, são muitas competências. Você já é um cara super bom. Agora, você conseguir ter todo o know-how necessário para você lidar com dinheiro, com a alternância de investimentos, porque muitas vezes você tem que alternar o seu investimento entre uma venda de boi e uma compra de bezerro. Boa atacada. Eu vendo bem uma arroba lá, porém o bezerro tá o dobro do... E essa coisa do cara fala, vendi a arroba por 300, aí ele vai lá e compra o bezerro por R$400 a arroba. Olha, eu uma vez... Já vi muita gente quebrar a cara com isso, perder fazenda, viu? Uma das vezes, eu normalmente não sou um homem de ficar sem resposta, sabe? E um dia eu fiquei assim, de fato, fiquei com cara de bobo. O Rogério Goulart... Sim. Rogério Goulart, ele virou para mim e perguntou quando é que eu tinha comprado, quando eu tinha vendido boi. Eu falei, vendi boi sexta-feira passada. E o que é que você fez com esse dinheiro? Eu falei, comprei bezerro. Que legal. Bom, não, a bezerrada muito boa, bababá, tá certo, bacana, parabéns, Maurício. Agora me diga uma coisa, era o melhor negócio que você tinha para fazer com o seu dinheiro, era comprar bezerro?
Mas não, tem que comprar bezerro, porque eu passo. Eu falei, não. Reposição, tem que Não. repor, meu A gado. pergunta que eu fiz não foi essa, Maurício. Estou te perguntando se neste dia o melhor negócio que você tinha a fazer com o seu dinheiro era comprar bezerro, ou comprar garrote, ou comprar boi magro, Ou comprar um fertilizante, ou uma se semente era de comprar- pasto. Ou se não era você comprar nada disso, era você, às vezes, aplicar o dinheiro com mais 1, 2, 3 meses e depois comprar o adubo e... Não olhei por esse lado, né? Não, mas aí meus pastos, ele falou, mas quem falou que seus pastos têm que ficar ocupados o tempo todo? Por que você não descansa o seu pasto e não oferece ao seu dinheiro uma rentabilidade melhor durante um determinado período? Quem te garante que você fez o melhor negócio? Quem garante a você que você não pegou vela boa e pôs em defunto ruim? Você estava preocupado em popular o seu gado, sai gordo, entra magro, e o cara vai lá e te dá um start, fala, não, vamos olhar por uma outra forma. Grande Rogério Goulart, fazenda no Mato Grosso do Sul. Você sabe que o Rogério Goulart, uma vez me deu uma entrevista, ele trava tudo, ele blinda até o óleo diesel dele. Até o óleo diesel, uma vez eu estava entrevistando, ele falou, Mauro, nesse exato momento eu estou com minhas máquinas plantando e eu estou pagando R$ 1 a menos no litro do óleo diesel, que eu travei no ano passado. Você vai na bomba de gasolina, está custando R$ 1 a menos o que eu tenho aqui. Até isso ele faz, planejamento. Dia 9 de novembro. De 2022. 9 de novembro. Eu tinha acabado de chegar da Europa. Pra você ter uma ideia, eu não desfiz a minha malha. Eu só tirei os casacos, a roupa mais grossa, e a mesma mala que eu vim da Europa, eu fui embora, fui para a fazenda do Rogério. Carapó, né? Perto do Dourados ali. Isso. Tá. Aí chegou lá, ele falou, mas o que você veio fazer aqui? Eu falei, eu vim aprender. E você tinha acabado de chegar, foi estudar silagem na Europa, na Áustria. E o engraçado é que o pessoal que está lá no curso falou, mas você está vindo aqui? Eu falei, deixa eu contar uma coisa para vocês, só para que vocês saibam. A competência que eu adquiri durante muitos anos, a vivência de muitos anos, eu tenho certeza absoluta que ela não garante a minha vida positiva daqui para frente. Eu tenho certeza, eu nunca tive tanta certeza do tanto que eu preciso me reciclar. E eu acabei de chegar da Europa me considerando uma besta no que tange a produção de silagem. Eu durante 20 anos ou mais fiz palestra, dei palestra, dias de campo na minha fazenda sobre silagem. Mauro, é outra realidade. É outra realidade. A coisa mudou, mas mudou para valer. Ele está agora com um projeto de automação, né? Projeto não. Está funcionando. Não, está funcionando. Não é projeto, não. Ele está fazendo o segundo. Um programa de automação. Ele está fazendo um segundo também automático. Já está construindo. Está lá já esse bem projeto adiantado. dele lá. Muito bacana. Né? O bom das coisas do Rogério, já falando dele, é que justamente produtividade, tecnologia, intensificação não significam luxo, não significam sofisticação. Significam sempre máxima racionalidade. É tirar o máximo do mínimo. Isso é uma coisa bacana. Isso tem que ficar na frente do nosso pecuarista. É aversão, horror ao desperdício. Todo pecuarista, não importa o tamanho do pecuarista. E olha, não precisa ser pecuarista de gado, pode ser pecuarista de galinha, de porco, até de criação de curió, não tem problema. Mas ele precisa ter como verdade absoluta dele o horror ao desperdício. Qualquer desperdício. Inclusive, nessa sua ida à Áustria, parece que você encontrou um pessoal trabalhando lá que tem zero de desperdício em silagem, é isso? Não. Eu não encontrei um pessoal.
todas as pessoas, todas as fazendas onde eu fui, elas tinham zero De de desperdício, de silagem. Aqui no Zero. Brasil esse problema é grave, hein? O pessoal perde muito aqui Zero. no Brasil silagem. Eles não perdem nada de material ensilado e eles também não perdem nada de material pastejado. No caso da... Perdão, no caso da silagem, como é que eu faço? Olha, é muito interessante. Uma das verdades, Mauro, sobre você fazer silagem. Qual é a umidade, qual é a umidade desejável para esse material que vai ser ensilado? Entre 30 e 33, máximo aí 35% de umidade. Perdão, de matéria seca. Né? De 30 a 35% de matéria seca. Bom, por quê? Porque se for menos de 30%, já começa a ter aquele problema de muita umidade, água quando você compacta, aí começa a produção de chorume, aquele... Muito Sei. bem. Eu mostro para você, eu tenho aqui para mostrar para você o vídeo, a gente pegando a silagem dourada, uma silagem, um dourado esverdeado, cheirosa, mais cheirosa, que dá vontade de você comer. Aí você tira aquela silagem e você torce ela assim, parecendo pano de chão que você estava no balde, assim, aquilo escorre, aquela água cheirosa, limpinha. Material feito com só 20% de matéria seca. 20% de matéria seca. E a silagem está lá perfeita. Aí você me pergunta qual é o mistério. Pois é. Estou errando na inoculação? O mistério está sendo esse. É o inoculante preciso para aquela condição de forragem. É exatamente aquela forragem naquela condição de fibra e de umidade. Então é muito interessante este cuidado e esse eles têm lá empresas extraordinárias mesmo que pesquisam somente isso. Quer dizer, o material que você vai utilizar como inoculante. É um troço fabuloso. Perfeito. As diferenças que você vê de desempenho justamente desse material ser ensilado. Então a gente viu muita experiência feita, então a gente consegue perceber quando aquele inoculante é de fato o correto para aquela forrageira, a diferença é gritante, é uma coisa assim, sem cabimento. E eles desenvolveram isso muito bem e o pecuarista ele utiliza aquilo de forma religiosa. E é muito interessante, Bacana. porque não há perda. E isso é uma coisa que me deixou fascinado. Agora, não há perda de material ensilado, não há perda de esterco, não há desperdício de água, não há desperdício de espaço, não há desperdício de material a ser pastejado. Então você imagina, eu fiquei assim, mandei até o vídeo para você não resistir. Sim. O camarada publicou. na Áustria, fazer 5 cortes de capim para silagem na Áustria. A janela deles é mínima. A gente sabe que a forragem dele é completamente diferente da forragem tropical. O inverno é rigoroso deles, né? Pô, e o cara consegue fazer 5 cortes. Por que a gente não pode, nesse país tropical abençoado por Deus, né? Essa é a pergunta que não quer calar, né, Maurício Veloso? Então, aí a pergunta que eu fiz de lá, você se lembra? Eu falei, vocês aí, meus companheiros pecuaristas, esse cara aqui na Áustria, ele está conseguindo fazer 5 cortes para ensilar capim, para garantir que não vai faltar comida para ele. Se sobrar, bacana. Quantas você está conseguindo aí na sua propriedade?
quantas. Então, é bacana a gente ver quem está fazendo melhor do que a gente. Não se trata de copiar literalmente aquilo que se vê, mas a gente precisa se sentir provocado E, na sequência, a motivado. ser melhor, né, Sim, Mauro? óbvio. Né? Óbvio, Quer dizer, óbvio. eu tenho que olhar para você e falar, puxa vida, mas as vacas do Mauro estão mais bem nutridas. Que as Não minhas. precisa- O que não eu estou precisa- fazendo? Não O que que precisa ele- estar gorda, mas elas estão mais bem nutridas. Bolas, a bezerrada dele tá com 2 arrobas mais do que a minha. Ele vendeu essa bezerrada Mais bem caro. mais cara do que eu. Ou, pelo menos, ele está matando os bois bem mais cedo do que eu. E as fêmeas dele estão emprenhando 1 ano antes das minhas. Uai. Quer dizer, eu tenho que prestar atenção no que é que eu posso melhorar. E isso é uma das Boa. coisas, Mauro, você perguntando, né, da infância, da formação, isso é uma coisa bacana que o meu pai fomentou em mim. Quer dizer, amanhã eu tenho que ser melhor do que hoje. Ponto. Hoje eu posso dormir feliz, satisfeito, realizado. Mas amanhã eu preciso acordar incomodado. Eu tenho que melhorar, fazer um pouco melhor. Bacana. Eu estou entrevistando aqui, pessoal, engenheiro agrônomo, agricultor de forragem, presidente da Socom, Maurício Veloso. Está dando uma aula aí sobre o que a gente deve fazer para melhorar cada vez mais a nossa rentabilidade, a nossa produtividade, o uso de ferramentas, de tecnologias. Aproveite você aí de casa, que está nos ouvindo agora, multiplique, compartilhe este podcast aqui com seus amigos, coloque nas redes sociais. O importante é que todos tenham acesso a esse tipo de informação muito bacana. Confinamento. Precisamos falar de confinamento. O cara é presidente da Socom, já tem quase 1 hora que estão batendo papo aqui, até agora não falou de confinamento. Mauro, você gente já- quer falar a de gente- você quer falar de confinamento ou você quer falar de confinamentos? Boa. Esse Maurício sempre aparece com uma nova aqui. A gente já dominou a técnica do confinamento mundial, a gente precisa evoluir mais. Quando tomar a decisão de confinar ou não? Muito bem, Mauro. Novamente, eu vou trazer à baila os 2 termos que você utiliza e que, para mim, são mantras: ferramenta e estratégia. Quem vai definir se vale ou não a pena você fazer o confinamento de determinação? Estou caracterizando bem. O confinamento de determinação é a estratégia de lotação da sua propriedade e também a sua estratégia comercial. Isso é que vai definir. Entretanto, por que eu falei de confinamento no singular ou confinamentos no Eu plural? posso confinar na cria, eu posso confinar minhas novilhas que vão entrar, Perfeitamente. primíparas Os que vão seus entrar na primeira bezerros, cria. Os seus né? bezerros, as suas nulíparas, as suas Sim, primíparas, enfim. Eu acho que a melhor de todas as ferramentas da pecuária, a melhor de todas, se você falar, Maurício, tem alguma que você considere mais extraordinária do que outras? Bom, a primeira de todas, primeiríssima de todas, como eu disse para você, é o pastejo preciso, né? É aprender a pastejar. Manejo de pastejo, esse, para mim, é o primordial de todos. O segundo, eu acho que justamente o processo de confinamento de sequestro. É você ter volumoso suficiente para você tirar o seu rebanho das pastagens na hora que molha o chão, na hora que as chuvas retornam. É importantíssimo, é o mais importante de todos, porque você, tendo esse volumoso, só relembrando, esse volumoso é pasto excedente que você colheu. Você produziu um pasto excedente, você colheu esse pasto excedente para justamente equilibrar, equacionar essa lotação.
Então você é contra o pecuarista colocar o animal para comer broto de pasto logo no início das águas? Veja, não sou eu quem sou contra. Quem é contra são as raízes do capim. Ele come aquela juntinha, como é que chama aquele trem lá? Se o pecuarista desenvolve, soubesse, né? se o O pecuarista pessoal fala assim, "Meu, soubesse, come ponta de capim. Perigoso. se o pecuarista soubesse o que as raízes de capim dizem da mãe dele, pecuarista, ele não faria isso nunca. Porque é o seguinte, essas primeiras folhas, pensa assim, nós estamos há 6 meses na seca, com esse capim sendo pisado, sendo roído, Judiado. até o toco, judiado no último. Ele está esgotado. 6 meses sem ver a cor de água. Aí dá uma trovejada. Um capim como, por exemplo, o andropógon, ele escuta o trovão. É o primeiro que sai. E ele fala assim, vai chover. E aí ele emite aquelas folhinhas, já pressentindo que vai chegar água. Então ele já põe umas folhinhas de Aí fora. o cara vai lá e joga o boi, tudo errado. Para quê? Porque ele precisa desesperadamente fazer fotossíntese para recompor o seu sistema radicular. Ele vai lá e tira aquela folhinha. Já era, tudo errado. Aí ele toma outro fôlego e fala, bom, antes de morrer, outra folhinha. Lança a folhinha, o cara vai lá e rapa a folhinha. E o pasto dele está perdendo em densidade. Aquele alqueire de terra e de pasto não é mais um alqueire de pasto. Aquilo já passou para 3/4, já passou para metade. E, na verdade, ele tem muito mais área sem capim do que com capim. Se ele empurrar com um rodo o capim todo para um canto desse alqueire, ele vai ter 1/4 de capim e o resto é chão. Então, não sou eu, Mauro. É a fisiologia do capim que exige que na hora que bate água no chão, que não tenha ninguém. Se você puder, conduza até anta, mateiro, põe tudo para comer lá reservado, nem égua carroceira você não deixa no pasto. Limpa e deixa esse pasto. Veda ele. Veda Por quanto esse tempo pasto. depois disso das águas? O pessoal fala acho que em 40 dias, né? É um tempo suficiente. Né? Vai depender de como você tratou esse capim nas últimas águas. Se você tem um bom hábito de descanso nas suas pastagens, ele vai sair muito rápido. Os pânicos, eles saem bem mais rápido do que, por exemplo, do que um braquiarão, bem mais rápido do que, por exemplo, uma braquiário-medícula. Todos os pânicos saem mais rápido, bem mais rápido. E os braquiários mais devagar. Mas você tem que respeitar a fisiologia de cada um, você tem que conhecer as suas pastagens. E aí você vai liberando esse gado aos poucos, conforme essas pastagens estejam aptas para receber boca, para que você justamente não as estrague. E também não deixe passar. Você tocou num detalhe, mais do que falta de pasto, tem muito pecuarista que perde pasto porque deixou o piquete dele, a área dele, passar do período, né? Tem esse problema. Aí vira só talo, o boi não come talo, ele quer folha. Comida de pasto, comida de gado não é talo, é só folha. E aquela energia que foi gasta para produzir o talo podia ter sido utilizada para produzir 2, 3 vezes mais folhas. Então ele está perdendo dinheiro via pastagem que ele perdeu, não vai recuperar, e ele perdeu muito mais dinheiro no GMD que ele podia ter tido e não teve. Então, é o desperdício que eu digo para você. Ele não consegue mensurar esse desperdício. Agora, hoje está muito fácil e muito barato. Todo mundo tem telefone, pega o seu telefone, pecuarista, e procura lá, por exemplo, a Janaína Martuccello, né? Lá de São João del Rei, professora, Isso. mentora do Fazenda Nota 10 da área de pastagem. Aí você dá uma conferida, escuta um pouquinho. Você já leu o livro dela, Meu Dinheiro é Capim? Rapaz, aquilo não é um livro, aquilo é uma obra de arte, aquilo tem que ser tem que ser livro de cabeceira de
todo pecuarista que se preza. Aí você ouve a Janaína, você ouve a Renata Erler. Sim. Ouve a Grande Renata. Renata. Show de bola. Então, você tem gente aí, claro, e todos esses medalhões extraordinários, o Adilson, o Professora Cacilda, lá da professora Embrapa. Cacilda, o Leandro Barbeiro, o Moacir Corsi, enfim, tem tanta gente verdade. boa. O que é importante é o pecuarista entender que quem define a competitividade da pecuária nacional é o pasto. Engraçado que o cara que está nos assistindo agora, ali nos ouvindo, né? Quanto mais eu pergunto de confinamento para o presidente da Socom, mais ele fala de pasto. Perfeito. Exatamente. Então já tá escrito nas estrelas. A questão do confinamento eficiente hoje está no pasto. Você sabe qual é a pior coisa? A pior coisa que pode acontecer para a formação do pensamento, do sistema de fazer as coisas do pecuarista, é o preço alto da arroba. Porque quando você tem um valor alto, daquela pipocada, assim, sobe de uma vez e tal, o que acontece? Aquele valor mascara a ineficiência durante o processo. Né? É como se eu dissesse para você hoje assim, Mauro, agora o litro do leite é R$10. Sabe o que o cara vai fazer? Ele vai comprar ração. O leite de R$10 o litro, ele vai comprar ração. Aí ele pega e quer meter ração na boca da vaca de leite, achando que é isso que vai resolver. Mas tem uma tonelada de pequenos detalhes que não custam nada, custam apenas a atitude, custam apenas o jeito de fazer, que estariam oferecendo para ele um resultado melhor do que ele transformar dinheiro em ração, aumentando o custo e diminuindo eficiência. Então, com a arroba é a mesma coisa. A arroba diminuiu de valor, você está com margem apertada. Como é que você resolve o problema de margem apertada? Número 1, eliminando completamente todos os desperdícios. O maior de todos os desperdícios, repito, é o pasto passado e o pasto rapado. Ou seja, os dois extremos. Ou né? seja, ele não está fazendo a colheita no momento correto dessas pastagens. Número 1. A segunda é a questão da suplementação não estratégica. Isso é outro desperdício. Por quê? Porque você não está utilizando o potencial daquele animal, daquela raça, naquele momento, com aquele tipo de capim e com aquela estratégia de levá-lo até a comercialização, que pode ser qualquer uma. Ele pode ser apenas um recriador, ou ele pode ser um invernista. Então, é importante que ele saiba até onde ele vai levar esse animal para ele ter os custos disso e ele vai utilizar, então, a melhor suplementação de forma estratégica, mas sem nunca deixar de tê-la. Então, a tecnologia, ela está aí hoje para fazer com que você cumpra o seu planejamento estratégico. Se você não tem planejamento estratégico, se você não sabe qual é o ponto onde você quer chegar, o objetivo onde você chegar, ou usando uma terminologia que o Ricardo Reis gosta muito, se você não sabe qual é o aeroporto para onde você vai, você levanta voo e não tem noção para onde você vai, esse voo cego, ele seguramente vai levar você para o buraco. Que vai acabar o combustível, você não vai chegar lá e vai cair o avião. Você vai parar em qualquer lugar. E o Schacker fala, se você não tem nenhum caminho a seguir, vai para qualquer lado. Pois é. Eu não tenho objetivo, vai para frente, para trás, de lado. Se eu não tiver um projeto e uma estratégia minha, eu vou fazer parte então, da sua. Então, eu só confino se eu tiver um objetivo. Por exemplo, arroba num preço que eu já
Eu encontrei uma que eu janela... já tenho que vai me dar uma margem. Eu encontrei uma janela, por exemplo, hoje, eu encontrei uma janela, seja para daqui a 6 meses, seja para daqui a 10 meses, que me interessa. Eu estou vendo que a reposição hoje está interessante, eu estou vendo que o preço do milho, que o preço da soja, que o preço do algodão, que o preço do pellet de laranja, que o derivado da maisena, que lá sei eu o que mais, cada região tem as suas características, mas eu consigo construir este caminho, eu consigo fazer essa previsão. Eu olho para o futuro, eu tenho um preço de venda que está acessível, eu ligo aqui para o Leandro Bovo e falo, Leandro, por favor, olha, eu quero que você feche tantas arrobas nesse valor. Bacana. E eu já estou com todo o meu material também fechado. Aí eu faço o confinamento. E com os números nas mãos. Os números nas mãos. Sem número nas mãos... Não vai nada. Esquece. Para tudo. Muda Esquece. De profissão, né? Muda de profissão. Isso é condição sine qua non. O resto é jogo. Como eu disse para você, eu não sei fazer isso. De repente alguém pode dizer, não, mas eu ganhei dinheiro. Ótimo, que felicidade. Então você não é muito a favor do mercado físico, mercado spot? Ele também é importante. Mas não deixa de ser um jogo, um risco. Você não precisa... Eu não sei o que vai acontecer amanhã, você vê China para lá e para cá. Vamos Mas é supor... importante o cara saber, por exemplo, Maurício, que a única coisa boa que veio foi o tal dessa padronização. O padrão boi China, que é de até 30 meses, 25, 26 arrobas, uma boa cobertura de gordura, animal jovem. Porque 90% do mercado importador da carne bovina brasileira quer esse tipo de animal. Bom, então, se não for para a China, vai para outro canto. Deixa eu perguntar. Eu vendo para outro consumidor, outro país. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Esse boi até 30 meses, bem acabado, ele atende principalmente aos interesses de quem? Do consumidor. Não. Esse boi, terminado a até 30 meses, com ótimo acabamento, ele atende principalmente aos interesses do pecuarista. Mas quem paga a conta é o consumidor, olha, né? Deixa eu te falar. A dona de casa. Olha como é que é interessante. Eu atendi ao consumidor, à dona de casa, né? Ao homem que quer a carne de sábado ou domingo. Eu também atendi aquela senhora de segunda a sexta. Verdade. Eu atendi a indústria. Eu atendi ao meio ambiente. Caramba! Mas antes de tudo isso, eu atendi ao meu bolso, Mauro. Exatamente. Antes de tudo isso, eu atendi ao meu bolso. Porque eu tenho a garantia do escoamento Você quer coisa melhor? Você quer uma relação de ganha-ganha melhor do que essa? Quer dizer, eu estou fazendo alguma coisa para mim, para garantir a minha sobrevivência, a minha rentabilidade, a minha margem no negócio, e ao mesmo tempo eu estou atendendo o planeta. Sob todos os aspectos. Inclusive ambiental, né? Sob todos os aspectos. 100% ambiental, com o tripé ambiental, a parte social, a parte econômica, de produtividade. 100%. 100%. Eu me entusiasmei aqui bati nas coisas aqui, Mauro. Mas, enfim, é muito interessante que está sendo atendido a questão da lucratividade dele. Você não pode deixar esse animal criar barba dentro da sua fazenda. Você tem um ciclo natural possível, de forma racional, sem maquiagem, sem você ter que enfiar ração pelo funil na goela de boi. Não é nada disso. A nossa pecuária é uma pecuária a pasto e a gente tem que fazer. Você não pode esquecer. Só relembrando, eu já falei isso muitas vezes, mas eu preciso relembrar. Você, na Nova Zelândia, você tem o pecuarista aproveitando, pastejando, colhendo mais de 90% da forragem produzida. Com o seguinte detalhe: as pastagens da Nova Zelândia, na sua grande maioria, estão em áreas que não são possíveis fazer
agricultura. Então, são em áreas mais acidentadas e, às vezes, tão acidentadas que ele tem que fazer cobertura, a doação de cobertura de helicóptero, de tão acidentada que é. Eles conseguem ter eficiência de pastejo superior a 90%. E aqui no Brasil, com condições espetaculares de Terras topografia planas, espetacular, chuvas. nós conseguimos desperdiçar mais de 60% da forragem produzida. Mais de 60%. Absurdo isso, né? Então, isso é imenso prejuízo. O Maurício Palma Nogueira, meu xará querido, admirado, Tá rolando no Rally tá da lendo Pecuária. Rally da Pecuária. Parece que vai ser sujeito- itinerante, não vai acabar mais, vai começar e vai é voltar o outro, ano inteiro. olha, o Rally da Pecuária. é outro cara que o pecuarista precisa seguir. É o Maurício Palma Nogueira, Rally da Pecuária. Ele tem que estar atento a esse raio-x permanente da pecuária brasileira e do pecuarista brasileiro. Veja só. Imagina o prejuízo que você está tendo não colhendo 60% da sua forragem. Além de você estar jogando no lixo uma quantidade imensa de alimento, veja o que você perdeu de GMD não pastejando esses 60% da forragem. Você imagina, quando você soma isso, eu tenho vergonha de reclamar do preço baixo da arroba. Eu tenho vergonha. Porque como é que eu posso reclamar do preço baixo da arroba se eu, por incompetência minha, eu estou produzindo, eu estou tendo um custo muito superior de produção e eu estou querendo culpar justamente o preço final. Será que se eu tivesse uma eficiência de colheita como o neozelandês de 90%, de 80%, não vamos exagerar, de 80% daquilo que eu produzo, será que eu não conseguiria ter um GMD e não teria um custo de produção que bem me menor, permitiria a ter uma margem confortável frente a essas oscilações que sempre aconteceram? É fácil colocar culpa, né? Agora, admitir o erro... Por isso que eu falei para você que é complicado. Você tem que mudar a si mesmo. Se você não se modificar, se você não entender que você vai precisar de novas competências, de novas atitudes, se você não enfiar isso na sua cabeça, não vai dar certo. Muito provavelmente, muita gente que está me ouvindo ou já desligou, ou está com raiva, está me xingando, mas não adianta... Mas tem muitos que estão refletindo. Não adianta me xingar. Estão refletindo. Eu não estou... Eu tenho uma responsabilidade muito grande como representante classista de não dourar a pílula. Se existem problemas pontuais de relacionamento com frigorífico, se existem problemas pontuais para resolver sobre legislação de transporte, eu vou brigar no fórum adequado e brigo para valer. Mas as coisas precisam ser ditas e a gente tem que assumir as nossas responsabilidades e não transferi-las. Isso é um problema muito sério. Eu preciso assumir essas responsabilidades, eu preciso ter esse conhecimento do que eu sou, do que eu posso, e eu tenho que buscar socorro naquilo que eu não tenho, nas competências que eu não tenho. Vou atrás de gente boa, iniciativas fantásticas como essa do Pasto Nota 10, da Fazenda Nota 10 e outras tantas que tem por aí, mas é importante que a atitude seja mudada. Se não mudar, não vai para frente, viu, Mauro? Maravilha. Bom, a gente já estamos beirando aí as 7 milhões de cabeças sendo confinadas, terminadas em confinamento por ano no Brasil. Os números não foram compilados, mas provavelmente a gente deve chegar a essa marca. É um número razoável, me parece que dá em torno de 23% do gado que é abatido anualmente no Brasil. É um número bom ou não? Como disse você, isso não foi compilado, mas eu não tenho
Não gosto, como disse você, não gosto de jogo, mas eu não tenho problema de apostar com você que Mas se passa for de isso, 7 milhões. se for isso, é um número bom? É um número bastante bom, viu? Se você pensar em 25%, né, em um quarto dos animais terminados, eu acho um número, isso aí, um quarto mesmo. eu acho um número muito bacana. Por quê? Mais uma vez, ressalto, a nossa grande sacada são os animais terminados a pasto. E quando eu digo animais terminados a pasto, não significa animais não suplementados. Eu costumo dizer que nem o melhor pasto do mundo é o suficiente para oferecer a necessidade diária de um boi. É necessário suplementação. Exatamente. Você quer animais mais precoces? Você quer animais mais produtivos? Você quer animais com características específicas durante essa engorda? Você precisa oferecer, isso entra pela boca. Animais mais exigentes são animais mais produtivos, perdão, eles são animais mais exigentes. Então você precisa adequar a sua nutrição novamente ao objetivo, à estratégia. Então veja lá, o brasileiro, como eu disse para você anteriormente, o brasileiro ele está dando aula para o mundo no aspecto de sustentabilidade. A agropecuária brasileira ela dá lições ao planeta inteiro sobre como produzir e conservar simultaneamente. A pecuária ela também tem se reinventado nesse aspecto. Então, antes a gente chamava de engorda a pasto, confinamento a pasto, mas aí o pessoal adora um nome diferente, aí surgia no TIP. Terminação intensiva a pasto. E o que acontece? Agora tem a RIP, né? Recria intensiva a pasto. Intensiva a pasto. Um abraço pro Flávio, um abraço pro Gustavo lá da Rapta. Eles são extraordinários. São. O Flávio é meu parceirão no café. Café. É. Mas olha só, você consegue estender, a gente já conversou sobre essas questões da adubação, sobre a adubação estratégica que confere à pastagem um stay green mais longevo. Então você consegue fazer com que esses animais sejam confinados a pasto por um período muito mais longo do que há poucos anos atrás. Então, muita gente acaba chegando com poucos animais para um confinamento convencional porque souberam trabalhar de forma estratégica a terminação desses animais durante o período das águas e durante a extensão deste capim verde durante o período da seca. Então, quando você fala 7 milhões de cabeças confinadas, eu digo para você, sem sombra de dúvida, que é muito mais do que isso, porque eu considero os animais terminados em confinamento a pasto como confinamento. Não é porque eles não estão num confinamento convencional que eles não estejam sendo adequadamente suplementados. As estimativas, elas normalmente são iguais, né? Quando eu faço essa terminação intensiva a pasto, se considerar que isso é um sistema de terminação em confinamento, então a gente pode dobrar esse valor. 7 vezes 7. O Maurício 7 Palma, o Maurício, vezes 2, foram 14 milhões de cabeças. O Maurício Palma Nogueira, ele já havia identificado essa tendência de um crescimento superior da terminação a pasto, superior ao crescimento do confinamento convencional. Então, como eu digo para você, quer dizer, a competência no manejo das pastagens e na condução desse rebanho, e aí quando você une genética, nutrição, a genética, a suplementação e mais esse manejo de pastagens, você consegue resultados tais que é preciso que sejam considerados confinamento, porque, de fato, você acaba fornecendo uma suplementação que é bastante intensiva para que haja essa resposta. Então, eu até duvido
num aumento muito expressivo do confinamento convencional. O que eu acho é que deve acontecer um aumento de animais terminados em confinamento, porém, confinamento a pasto, crescendo mais do que o confinamento convencional. É o que eu penso. Com isso, a gente passa a ter um sistema cada vez mais sustentável e com uma oferta sensivelmente superior de animais muito bem terminados. E, mais uma vez, ressaltando, a oferta de animais muito bem terminados no primeiro semestre, que passou a ser um gargalo depois do domínio. Exatamente. Depois do Bem domínio lembrado. do confinamento, o pessoal foi abandonando. A gente mensurava na Asocom, os animais que entravam em confinamento nos 12 meses do ano. O que acontecia? Quando chegava em janeiro, ou até em dezembro, era zero. Você não tinha animal entrando em confinamento. Mas, novamente relembrando, não precisa ser confinamento convencional. Totalmente fechado. Não precisa ser. Você pode confiná-lo a pasto. Você vai fornecê-lo a pasto. Você tem sistemas Que é hoje... até mais barato, de certa forma. Né? É muito mais barato. Eu vou estar aproveitando o É capim. muito mais barato. Muito mais barato. Hoje, a gente já está sabendo que confinamento deve ser coberto. Inventa a sua cobertura. Sombrite, essas coisas. Precisa ser coberto. Bom, se você está fazendo e você quer confinar porque você sabe que é importante fazer isso nas águas, então você faz uma cobertura um pouco mais adequada e você fornece comida, suplementação. Comida não, suplementação também no período das águas, fazendo a aceleração estratégica que você montou para o seu resultado comercial. Né? E hoje você tem equipamentos excelentes para você poder estar fazendo isso durante o período das águas, com conforto, com sossego para os seus operadores de máquina, tudo isso. Então está tudo muito... Quer saber? Está tudo muito fácil, Mauro. Bacana, tá aí, Maurício Veloso, pessoal. E, inclusive, falando muito, o assunto era confinamento, falou demais de pasto, que tem tudo a ver, né? Enfim, e também dando essa alternativa aí para o pessoal de casa prestar bastante atenção para essas questões aí de um confinamento, que não deixa de ser um confinamento, que é bem mais barato que a TIP, né? Que é a terminação intensiva a pasto. O Maurício Filho, mexendo doce, a Mariana, o Matheus, como é que é? Maurício Seguindo Filho, os caminhos do papai? Maurício Filho, graças a Deus, ele não está seguindo os caminhos do pai. O Maurício Filho, ele está muito além do pai, graças a Deus. Agrônomo também, né? Ele é agrônomo, ele está à frente das fazendas e não seguiu não os passos do pai. Ao contrário, é um moleque muito mais ativo do que o pai. Está lá firme. É o princípio do melhoramento genético, que os filhos sempre têm que ser melhor que os pais, né? Eu fico feliz com isso. É o princípio do melhoramento genético, é assim, né? A gente vai selecionando, enfim. A minha filha, Mariana, ela é médica, ela tá fazendo residência de pediatria. Legal. Está bem, está trabalhando muito focada, muito responsável. E o meu caçula, o rapa do tacho, Matheus, está naquela dura luta de vestibulares, né? Ah, mas é gostoso. Mas tá bem, tá firme. Mas lá. está escolhendo alguma área das ciências agrárias? Não. Ele parece que quer ir pro caminho da irmã. Parece que ele quer medicina. Ah, medicina. Seria interessante alguém trabalhar agora com administração, né? Também, né? Para poder ajudar a administrar essa... Vamos ver se algum dos cônjuges topam a parada aí. De qualquer forma, Maurício, queria que você deixasse aí um alô para o pessoal que está nos ouvindo de todo o Brasil. Você sabe o carinho, o respeito, a admiração que eu tenho pela sua pessoa, pelo seu profissionalismo, pela sua competência e pela sua capacidade única de persuasão. Quando você está falando numa... Eu já vi você falar em rodas de pecuaristas em vários lugares, todo mundo para te ouvir. Então você tem essa missão e essa responsabilidade em passar somente coisa boa para todo mundo, que a gente ouve mesmo, porque você é um cara muito otimista, um cara que quer ver o bem da sociedade, quer ver o bem
da nossa atividade rural. Está começando aí o ano de 2023, deixa um recado para quem ainda está na dúvida ou não de confinar ou não, enfim. E obrigado por esse bate-papo aqui no podcast do Giro do Boi. Maurão, sou eu que tenho a agradecer a você. Você tem feito um trabalho extraordinário de levar ao pecuarista o devido esclarecimento e, mais do que isso, você tem sido permanentemente um provocador, que eu acho muito mais importante do que ser um esclarecedor, um provocador. É isso que faz com que as coisas aconteçam, né? Não são as respostas, mas são as perguntas bem feitas, e isso você sabe fazer como ninguém. Muito obrigado e parabéns por isso. Eu quero só fazer uma ressalva, uma correção. Eu não sou um otimista, eu sou um realista. E eu encaro a agropecuária brasileira como uma atividade, hoje, é uma atividade imprescindível, não apenas para o Brasil, mas para todo o planeta. Então, tudo isso que nós vemos de países criando regras injustas, hipócritas, em relação, criando novas barreiras não alfandegárias aos produtos brasileiros, criando regras, como eu disse, hipócritas, porque eles não cumprem o que eles querem exigir do Brasil. Isso preocupa o produtor brasileiro tanto quanto um novo governo que ainda não está bem definido como vai trabalhar, e está todo mundo assim num stand-by, num estado de ansiedade muito grande. Eu quero relembrar a todos que o Brasil já passou por momentos muito, mas muito difíceis. E até hoje o Brasil tem sido maior do que todos os desgovernos já ocorridos, com todos os acidentes econômicos, políticos, de saúde pública. O Brasil tem se saído melhor do que todos os outros países do mundo. Visto agora esse período de pandemia e de guerra Rússia-Ucrânia, nós conseguimos superar países como a Alemanha, como Espanha, como Estados Unidos, como França. Ou seja, nós, brasileiros, estamos nos redescobrindo como povo e nação. Fica a lição da importância da nossa união e fica também a lição de fazermos a coisa certa, sempre a coisa certa. Nós precisamos, todos, é obrigação de todos, divulgar tudo aquilo que fazemos, e fazemos bem feito, e fazemos com excelência. E este negócio, esta vocação da agropecuária, ela é quase que uma vocação religiosa. É algo que une profissionalismo e paixão, e amor, e entrega absoluta. E eu tenho assim imenso respeito a todos os brasileiros e a todas as brasileiras que fazem isso. O que eu recomendo, o que eu sugiro é que não percam nem a coragem, nem o entusiasmo e nem o capricho naquilo que tem feito até hoje. A solução que eu vejo para a agropecuária é que todos nós façamos o que a gente tem feito até hoje, porém, ainda melhor de amanhã em diante. Bacana, muito legal. Tá aí, grande Maurício Veloso. Obrigado por esse bate-papo, grande Maurício. Gostou aí, pessoal? Não fica só para você não, tá? Aproveita, compartilhe, passa para o seu vizinho de cerca, faça uma reunião aí final de semana, assando um churrasco aí na fazenda. Põe esse aí no alto-falante bem alto, reúna seu vaqueiro, seu boiadeiro, seu praieiro, seu inseminador, o seu cerqueiro, para ouvir essas explicações muito bacanas que o Maurício passou para a gente, falando principalmente sobre a importância de gestão, planejamento, tecnologia, ferramentas, oportunidades e pasto.
e confinamento, é claro, né? Obrigado, Maurício. Um forte abraço, amigão. Obrigado, Maurão. Um abraço a todos. Até o próximo podcast do Giro do Boi. Tchau, tchau, pessoal.